abençoe. Bem, nós vamos começar, tá bom? Graça e paz, meus irmãos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam amparados, guardados e protegidos pela graça do Senhor Jesus. Ainda estamos aí na espera, né, do fim dessa pandemia, mas independente de saber ou não do final ou do desfecho desse tempo de isolamento, o mais importante é que a nossa fé esteja guardada, né? Que a nossa fé esteja alicerçada, que a nossa comunhão seja preservada, né? Isso é o mais importante. A comunhão, ela precisa e ela deve ser preservada. Então, é isso que nos deixa feliz. Então, que Deus continue guardando o seu povo, não só o nosso povo de Jardim Três Marias, mas de todas as igrejas, que de alguma maneira são agenciadoras de salvação, lugares onde Deus levantou e erigiu com o propósito da pregação da palavra dele. Então, nós possamos estar orando nesse propósito, não só orando pela nossa igreja, mas por todas as igrejas, orando também pelos pastores dessa igreja, orando também pelos missionários que com certeza nesse momento estão sendo desafiados, né? É mais um desafio para os missionários, que nós possamos orar para que Deus possa continuar sendo e dando suporte para o povo dele. Eu louvo a Deus porque nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nós já temos percebido a ação poderosa de Deus sobre a vida do seu povo. Quantas e quantas pessoas têm sido alcançadas pela mão de Deus, né? Deus exercendo a cura sobre a vida dos seus filhos. Então nós louvamos a Deus porque são justamente em períodos e em momentos como esse que nós colocamos em exercício a nossa fé, colocamos em exercício a nossa confiança no Senhor. Por isso gosto muito do que Tiago disse na sua carta, né? Que para sermos aprovados, precisamos primeiro ser provados. É justamente no momento de prova ao qual nós colocamos em evidência o exercício da nossa confiança e o exercício da nossa fé no Senhor, naquele Deus que a gente sempre faz questão de dizer, o Deus que não se ausenta, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, que nós possamos continuar firmes, confiando nesse Deus, que Ele com certeza está sempre disposto a ouvir a nossa voz. Gosto muito do texto de Jeremias, que os irmãos publicam muito no grupo de WhatsApp de nossa igreja, que é Jeremias 33:3, quando existe um propósito por parte de Deus de restaurar o seu povo ali em Israel, o povo de Israel, né? E quando ele dirige essa palavra a Jeremias, que é o seu profeta, Jeremias estava preso no pátio. E Deus dá essa instrução para Jeremias, dizendo para que o povo clame. Por isso que esse texto é tão conhecido, quando diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O desejo de Deus é que nós venhamos interagir com Ele, que nós venhamos conversar com Ele. Talvez as respostas venham justamente com a calma que Ele vai exercer dentro do nosso coração, para esses momentos de situações em que não temos respostas, né, onde tudo é meio que incerto e vago. A nossa fé precisa estar latente e pulsante, como eu sempre digo e uso essas expressões, né? Pulsante e latente nesse Senhor, o nosso Deus. Então nós devemos clamar, sim, devemos clamar a Ele, devemos esperar nele e sabendo que Ele está ao nosso redor, cuidando de nós, cuidando dos nossos, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando também das questões do aspecto econômico também, porque isso muitas vezes preocupa o nosso coração, porque com certeza muitas pessoas serão atingidas, mas nós sabemos que estamos guardados e a nossa fé está direcionada naquele que é o consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. E eu quero, nesse momento, orar com você. Baixe sua cabeça, vamos orar, falar com Deus. Querido Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos concedeu, por mais um momento de culto em sua presença. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, ó Deus, por nossa igreja em Jardim Três Marias, um povo amado, um povo, ó Deus, que tem desfrutado da tua graça, desfrutado da tua soberania,
tem desfrutado também dos teus cuidados, Pai. Obrigado, ó Deus, porque vemos isso na vida do teu povo. Todas as vezes que nos comunicamos com alguém, nós percebemos, ó Deus, a alegria que o povo tem de te servir. E tem, ó Deus, testemunhado quanto o Senhor tem sido um Deus da provisão. Não tem permitido faltar absolutamente nada. Principalmente o teu amor, ó Deus, nos nossos corações. Por isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, como nós falamos aqui, a alicerçar a nossa fé, a alicerçar a nossa confiança em Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, continuar firmes, ó Deus, não permitindo em hipótese alguma que a nossa fé, ó Deus, seja desviada, Deus, e que nossa fé seja enfraquecida, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, ver, ó Deus, se há em mim, ó Deus, em nós algum caminho mau e nos faz guiar, ó Deus, por caminhos eternos, ó Deus. Ó Deus, também nos pedimos, ó Deus, Pai, que o Senhor venha proteger o nosso coração de todo e qualquer, ó Deus, vírus que seja, ó Deus, no aspecto emocional, como a ansiedade, muitas vezes, ó Deus, que vem nos levar para um futuro que é incerto. Nos ensina, ó Deus, viver o agora, o hoje, ó Deus, assim como a Tua palavra nos ensina na oração do Pai Nosso, ó Pai, que nós não possamos ficar preocupados com o amanhã, ou com o dia de amanhã, ou com o recurso, ou a provisão de amanhã. Ó Deus, por isso que no texto lá vai dizer, obrigado, Deus, pelo pão nosso de cada dia. Nós sabemos que o Senhor não tem permitido faltar o pão nosso de cada dia, Senhor. E isso é o mais importante. Às vezes a gente está tão preocupado com muito que se esquece de agradecer, ó Deus, pelo pouco. Ó Deus, e a Tua palavra diz, se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, guardar, ó Deus, o nosso coração, assim como o próprio sábio Salomão disse em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos isolar o nosso coração do vírus da ansiedade, Pai, no nome de Jesus, e que teu nome seja glorificado, Senhor. E nós queremos fazer uso, ó Deus, da tua palavra como verdade para nós, ó Deus, porque para muitas pessoas não é, ó Deus, porque sabemos que ela de fato é a verdade. E não temos, ó Deus, como nos esquivar, ó Deus, dela, porque sabemos que ela é a verdade. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos fazer uso desse texto como nós falamos, clamar ao Senhor, porque o Senhor nos responde. Nos responde, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. Nós te pedimos, Senhor, direciona os nossos passos e que esse culto, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E que teu nome seja glorificado. Amém. Vamos cantar? Eu vou amar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
sol me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir do amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, que é a razão do nosso viver, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, a razão do nosso ser. Que nós possamos diariamente usar os nossos lábios para dizer isso com firmeza e com fé a esse Deus que sempre está com seus ouvidos direcionados para nós, para nos ouvir. Nós louvamos a esse Deus porque Ele tem sido presente na nossa vida. Nós vamos cantar também esse cântico que fala: és tu, Senhor, a razão do meu viver. Vamos cantar? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a cruz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei.
coração tem me alegrado. Hoje a cruz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém? Isso seja uma verdade, né, na nossa vida. Porque sabemos quando está em tempo de bonança, louvar a Deus se torna até cômodo. Mas quando estamos nas questões das tribulações da vida, ou nas tempestades da vida, muitas vezes nós somos muito mais sujeitos e levados a querer questionar ou reclamar. Que confiemos nesse Deus, amém, queridos? Eu vou passar agora a oportunidade para a irmã Silvana, que ela vai ler um texto da palavra de Deus. Rapaz, irmãos, eu vou estar lendo só um único versículo, tá? É um salmo que fica em Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. Conforme esse corinho que nós cantamos agora, que nós possamos de fato louvar o Senhor, porquanto mesmo em meio a essas lutas, essas dificuldades, nós também temos recebido bênçãos do Senhor. Só o fato de nós não termos sido acometidos com esse tal de coronavírus, que todos têm se espantado com tudo isso, nós temos que louvar o Senhor, que Ele tem nos guardado, nos preservado. E que nós possamos continuar orando nesse sentido, louvando ao nosso Senhor. Eu vou estar orando, depois a Sara vai estar trazendo um louvor. Oremos nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia especial na Tua presença. Sabemos que são muitas lutas que nós temos enfrentado. Esse momento tem feito com que muitas pessoas sofram até antecipadamente, mas nós cremos, Pai, que o Senhor continua conosco, nos fortalecendo. Nós temos visto Suas bênçãos sobre nós. Continua, Senhor, guardando, preservando o Teu povo, Pai. Abençoa cada um dos nossos familiares. Nós queremos Te pedir, Senhor, que continue nos fortalecendo até que tudo isso passe, para que nós possamos retornar o quanto antes a Te louvar no templo. Sabemos que o Senhor ouve nossas orações dos nossos lares, sabemos que o Senhor está contemplando cada louvor, cada adoração, e os corações têm sido preenchidos também com a Tua palavra. Continua, Deus, nos animando em Ti, Pai, que nenhum de nós venha desfalecer, Senhor. Nós Te louvamos porque outras situações têm nos feito nos alegrar em Ti, Senhor, que é o Seu cuidado sobre nós, que muitos outros pedidos que temos feito, temos alcançado, Pai.
Quero te agradecer por aquelas pessoas que passaram por essas tempestades, estiveram no hospital e que hoje estão em casa pela sua graça. Também queremos pedir o seu consolo, o seu conforto, Pai, para aqueles que perderam seus familiares. Nós lamentamos e nós cremos no seu poder, ó Deus, que o Senhor consola, que o Senhor conforta e que cada um pode ainda se manter de pé, Senhor. Nós nos unimos a Ti em oração, intercedendo uns pelos outros e cremos que o Senhor continuará nos abençoando, Pai. Continua com a Tua igreja, com o Teu povo, com cada vizinho, ó Deus, com cada um que participa direto ou indiretamente dos cultos. E nós Te louvamos por tudo, Pai. Continua conosco no nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus, paz, irmãos. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. Recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai tua graça, recaio de novo em tuas
teus braços é meu descanso. Em 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 teus braços é meu descanso. Glória a Deus por essa canção tão linda, né? Que realmente nos faz refletir sobre a segurança que nós temos de estar nos braços do nosso Pai, né? Nós poderíamos buscar abrigo em qualquer outro lugar. Quantos lugares se apresentam diante de nós como nosso abrigo, como lugar onde a gente pode descansar? Mas não existe coisa melhor do que descansar nos braços daquele que não nos deixa, né? Daquele que nunca nos deixou, como diz a canção. Que nós vamos falar, por isso que nós vamos falar nessa noite a respeito de confiança, porque quando falamos em confiança, falamos em fé, porque praticamente vem da mesma raiz da palavra. Por isso que eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver só o versículo 3, que é um versículo que fala justamente sobre confiança. Confiança que nós temos nesse Deus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 3. Caiu um pouco, mas voltamos. Então nós vamos fazer a leitura aqui do capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler novamente aqui. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Amém? Vamos orar mais uma vez. Baixe suas cabeças e peça a Deus para que fale com você através dessa reflexão de sua palavra. Amém? Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos, te somos eternamente gratos por, ó Deus, nos conceder os teus braços para que possamos descansar. Tem sido tempo tão, ó Deus, angustiante para algumas pessoas, difícil de lidar, ó Deus, momentos incertos em que muitas vezes somos tentados, ó Deus, a pensar no futuro como um futuro ruim, um futuro descentrado, um futuro sem controle, mas nós sabemos, ó Pai, que tudo está, ó Deus, nas tuas mãos. E é nas tuas mãos que nós colocamos a nossa vida, em tuas mãos que colocamos a nossa casa, em tuas mãos que colocamos a nossa família, Deus. É em tuas mãos que colocamos, ó Deus, o nosso trabalho. Nós te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, esteja conosco. Ó Deus, nos faça refletir agora, através da tua palavra, Senhor. Palavra essa que o autor aos Hebreus diz que é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, que de fato ela seja lâmpada para os nossos pés e possa ser também luz para os nossos caminhos, Senhor, como disse o salmista. Desejo do nosso coração, ó Pai, é ser alimentado por essa palavra. Que essa palavra realmente seja, assim como o Senhor disse lá em Jeremias, um favo de mel. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, aguçar a cada dia o nosso paladar para nos alimentar com essa palavra que é doce.
ó Deus, e com certeza alimenta todo o nosso ser. Ó Deus, fale conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos, segunda carta do apóstolo Pedro é muito interessante, até porque a intenção e o objetivo dela é totalmente diferente da primeira, porque a primeira carta que Pedro escreveu ao povo, aos cristãos que estavam dispersos ali, peregrinos por que dispersos? Porque naquele momento ainda respirava-se uma perseguição muito grande em cima dos cristãos. Então os cristãos começaram a se dispersar e viver como peregrinos. Eles passaram a habitar em várias regiões. E foi justamente aí que o evangelho tomou uma proporção gigantesca. Então Pedro, usado por Deus, ele usa essa carta, ele escreve essa carta ao povo justamente para fortalecer o coração daquele povo, justamente para alicerçar o coração daquele povo na fé que eles haviam depositado no Senhor Jesus, fortalecendo o coração, encorajando para que eles não desistissem dessa fé. E essa segunda carta tem um teor totalmente diferente. Pedro, na verdade, aqui já estava com um outro objetivo. O objetivo de Pedro era justamente despertar no povo uma preocupação que deveria existir, justamente porque naquela época existia uma epidemia ou uma pandemia muito grande, onde era disseminado falsos ensinos, heresias, e isso de alguma maneira estava contaminando o povo de Deus. Isso é uma preocupação dos apóstolos, né? Nós vemos isso com Paulo, mas também vimos isso com Pedro. Pedro estava orientando o povo, e esse texto é uma pérola, né, dentro do conjunto da carta, um texto que fala justamente sobre o poder divino, que nos concede tudo aquilo que necessitamos. Pedro, na verdade, quando falou isso, com certeza ele estava pleno, cheio dessa confiança que vinha através do poder de Deus. Poder esse que concede, como eu falei, tudo aquilo que necessitamos. E quando fala, é tudo mesmo, né? Não vem aqui meia parte, não, mas tudo aquilo que os cristãos precisavam naquela época para continuar seguindo adiante na sua fé. Eles tinham suas necessidades supridas pelo poder divino do nosso Deus. E ele justamente, Pedro diz aqui que essa confiança era existente a partir do conhecimento que o povo tinha do próprio Deus. Então, quando a gente olha para esse texto nos faz refletir sobre algo muito importante para nós nesse momento, que a confiança que nós temos em Deus, ela é uma confiança que ela produz frutos. Ela não é uma confiança infrutífera. Ela não é uma confiança que não vai gerar nenhum tipo de fruto. Muito pelo contrário, ela é frutífera. Ela gera algumas coisas. Por isso que vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena a gente conhecer mais desse Deus. Porque o texto fala sobre isso, que a paz e a alegria que nós temos, né, na nossa vida estão totalmente ligadas a essa confiança que nós temos no nosso Deus. E esta confiança, por sua vez, ela acontece a partir justamente desse momento, do conhecimento que nós temos dele, que é dado pelo próprio Deus, por meio da palavra e por meio também das experiências que nós temos com esse Deus, que vivemos e vivenciamos com esse Deus. Então é fato, o texto mostra que o nível de confiança que eu tenho para com Deus é resultado daquilo que eu conheço dele. Se você conhece muito Deus, com certeza você vai ter muita confiança em Deus. Agora, se você conhece pouco de Deus, você vai ter pouca confiança dele. Por isso que é importante confiar no Deus, é importante conhecer esse Deus. Por isso que o profeta Oséias, ele diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Porque conhecer a Deus, ele traz esses benefícios. E um do benefício que ele nos traz é a confiança, que vai gerar, com certeza, alguns frutos. Quando a gente fala em conhecer Deus, tem um texto muito especial na palavra de Deus, resultado de um personagem chamado Jó, ao qual a abertura do livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1, vai falar algumas características desse homem ali. Homem realmente diferenciado para o seu tempo.
O texto vai dizer que ele era íntegro, ele era correto, ele temia a Deus e era um homem que se mantinha afastado do mal, né? E no capítulo 42 do versículo 5, depois de ele ter passado todo aquele transtorno, todo aquele momento atribulado que ele passou, toda aquela tribulação, ele pôde afirmar com tais palavras: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Resultado daquilo que as pessoas te diziam a teu respeito. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por quê? Porque justamente ele era um homem íntegro, ele era correto, ele temia a Deus e se afastava do mal, mas aparentemente ele não conhecia Deus na profundidade. E é justamente isso que Deus faz. O desejo de Deus é que nós tenhamos essa comunhão profunda. E comunhão, só existe possibilidade de ter comunhão tendo proximidade. E proximidade vai gerar essa consciência de comunhão. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, você o conhece e mais dele você tem na sua própria vida. E você com certeza terá experiências incríveis com ele, né, para poder dizer as mesmas palavras que Jó disse no capítulo 42, versículo 5, quando ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, resultado das experiências que eu tenho tido contigo. Você já parou para pensar que talvez você conheça pouco de Deus? O tanto que você não conhece tanto de Deus como ele gostaria que você o conhecesse? Talvez seja justamente porque o relacionamento não esteja como ele gostaria que estivesse. E o que precisamos fazer, então, para conhecê-lo? Nos envolvermos mais com ele. Porque cada vez que eu me envolvo mais com Deus, mais eu conheço, mais o meu nível de intimidade aumenta com ele. E mais da confiança nele eu tenho dentro de mim. Então, quando Deus vem até nós com a sua graça, a sua presença, ela nos enche, como nós falamos no início, de alegria e de paz. Quando estamos diante dele, nós vemos o quê? O seu poder, né? Como o próprio Pedro disse no texto. Nós vemos o seu poder, nós vemos também o seu cuidado e o amor que ele tem por cada um de nós. Aí, quando a gente observa tudo isso, quando é gerado, de fato, a confiança dentro do nosso coração. E a confiança, ela nasce e ela vai brotando naturalmente e ela vai produzir alguns frutos que são extremamente, principalmente nos dias ao qual nós estamos vivendo. E um dos frutos gerados pela confiança em nós, pelo fato de conhecermos e termos essa comunhão profunda com Deus, é a segurança. Quem não quer estar seguro? Né? Nós estamos hoje vivendo dentro desse contexto de isolamento, é justamente por conta dessa pandemia, para nos mantermos seguros e também deixarmos aquele que nós amamos também dentro desse contexto de segurança. Porque senão nós podemos passar esse vírus, mesmo se a gente esteja sabendo que estamos transportando ele. Mas nós queremos essa segurança. E as decisões, muitas vezes, que são tomadas, são justamente com essa finalidade. Tirando fora a questão do aspecto político, a gente percebe que isso ajuda na segurança. E um dos benefícios que a confiança em Deus sempre nos trará é segurança. Porque quem confia no Senhor está seguro, está protegido. Fazendo uso daquele texto de Salmo 125, que um dia tivemos oportunidade de dividir uma reflexão com os irmãos, assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor no meio ou ao redor, ao entorno do seu povo, trazendo essa segurança. Por isso que nós podemos abrir a nossa boca e dizer: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu não sei como é que está seu coração hoje. Eu não sei que nível de confiança você tem buscado ter em Deus. Melhor, eu não sei que nível de comunhão você tem tido com Deus. Eu só sei que esse tempo tem sido um tempo muito propício e oportuno para que possamos desenvolver essa comunhão com o Pai Eterno, que nunca nos deixou. Então, quem confia no Senhor, irmãos, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Está seguro, não tem o que temer.
E isto por um simples motivo, ou talvez um motivo grandioso. Essa segurança, ela é o que? Plena, é nosso consolo quando recebemos muitas vezes as más notícias. É ela que nos alicerça, é ela que nos deixa firme. Assim como nós citamos na semana passada aquela casa que não é construída na areia, mas é construída na rocha. E essa rocha é inabalável, essa rocha é o nosso Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. Um outro fruto que é gerado através da confiança que nós temos em Deus é a felicidade. Quantas e quantas pessoas têm buscado a felicidade, não é? Buscam felicidade em bens materiais, em recursos humanos, têm buscado felicidade muitas vezes em relacionamentos e muitas vezes se frustram. E nós vemos através das Escrituras Sagradas, até através daquilo que o próprio apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 4, ele falou: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida. Por isso que ele vai dizer: tudo posso em Deus que me fortalece. Por quê? Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque ele sabia e ele tinha consciência de que Jesus estava próximo, dando contentamento e trazendo felicidade, meio em momentos turbulentos ao qual o apóstolo Paulo viveu. E Paulo, para dizer isso, poderia ser muito contraditório, porque ele estava vivendo dentro de um contexto que nós estamos vivendo, de isolamento também. Mas o apóstolo Paulo estava trancafiado, preso, e ele ainda encontrava força e confiança dentro do seu coração para dizer o que ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o Filho de Deus, ele possui o quê? Uma alegria que independe das circunstâncias. A felicidade está longe de muitos, porque a procura, como eu disse no início, está em lugares errados. E essa busca só aumenta muitas vezes a tristeza, o descontentamento. Incomparável é a alegria de servir a Deus e estar na sua doce e amável presença. Então a confiança que nós temos em Deus, ela gera o fruto da segurança, gera o fruto da felicidade. Felicidade está no unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor, aquele que está conosco sempre. E um outro fruto gerado pela confiança que nós temos nesse Deus, resultado da comunhão e do envolvimento que nós temos com Ele, são bênçãos. O próprio apóstolo Pedro, na primeira carta, ele vai dizer que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. Já parou para perceber isso, para pensar nisso? Se ele nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual, será que ele não seria aquele também que supriria todas as nossas necessidades físicas, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito? Então Deus sim provê as bênçãos que nós precisamos e nós necessitamos. Porque quem vive com Deus recebe dele muitas dádivas. Se pudéssemos parar aqui um momento para podermos compartilhar as dádivas que nós temos recebido de Deus, com toda certeza passaremos aqui um longo tempo de culto só dando testemunho daquilo que Deus tem feito. Então quem vive com Deus recebe dele muitas dádivas e tem uma vida frutífera. É como uma árvore que possui raízes profundas, sempre tem folhas verdes, dá frutos mesmo no calor ou na ausência de chuva. É uma vida abençoada que abençoa outras pessoas. Porque toda vez que estamos pessoas, eles nos indagam, nos perguntam qual é a razão da sua alegria. Aí nós podemos com certeza partilhar com eles. É porque Deus é um Deus que não falta. Tem sempre derramado bênção sobre a minha vida. Está sempre presente. Sendo Deus que não se ausenta e não deixa permitir faltar absolutamente nada. Quem tem essa confiança no Senhor tem uma vida abençoada, que abençoa outras pessoas. Por mais que o amor de Deus se manifesta o seu amor também ao próximo. Então, que nós possamos confiar nesse Deus, que nós possamos alicerçar a nossa confiança nele. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, meus irmãos, maior será a nossa confiança nele.
E eu queria deixar uma pergunta para você nessa noite. A que distância você está de Deus? A que distância nós estamos dele? O maior inimigo da confiança em Deus, muitas vezes, é a confiança em si mesmo. Às vezes estamos tão centrados em nós mesmos, confiamos tanto em nós mesmos, que não confiamos no Deus presente. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. E muitas vezes queremos terceirizar esse versículo, né? Queremos dizer isso que está relacionado ao outro. Mas o que Jeremias quis dizer ali: maldito é o homem que confia na sua humanidade. Porque quem não confia em Deus, confia em qualquer outra coisa. E quando nós não confiamos em Deus, nós somos tentados, muitas vezes, a confiar em nós mesmos. E nós podemos nos frustrar com essa confiança que nós depositamos em nós mesmos. Que a nossa maior riqueza seja a presença do Senhor. Nossa fé é também a vida eterna que nós temos neles. A paz e a alegria que são proporcionadas por vivermos nele. Assim como Jeremias disse no capítulo 17, que nós não sejamos como aquele arbusto, aquela árvore pequena que cresce linearmente, mas que nós possamos ser aquela árvore que dá o seu fruto na estação própria, que tem as suas raízes dirigidas para o ribeiro, para aquela fonte de águas vivas que é o Senhor, que está sempre nutrindo a força dessa árvore. Que nós possamos ser essa árvore. Nossas raízes possam estar direcionadas para esse ribeiro que é o Senhor. Porque quanto mais de Deus eu tiver em mim, mais da confiança, mais de confiança eu vou ter nele. Então, o que define a confiança que eu tenho em Deus é o nível de comunhão que eu desenvolvo com ele. Ande com ele, viva com ele e faça a vontade dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que o seu coração venha transbordar dessa confiança no Altíssimo e que esse Deus possa te conduzir por caminhos de paz e bênçãos. Amém? Que Deus nos abençoe.